sobre esta carta. Aliás, vamos fazer assim: coloca essa carta sobre o seu coração. Coloque essa carta sobre o seu coração. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça onde você está. Pai amado e Deus querido, fala o nosso coração. Assim como o Senhor dirigiu esta carta ao anjo da igreja e a todos os teus filhos, o teu povo, que o Senhor possa falar no coração de cada um do teu povo, o Senhor possa fortalecer a tua igreja, avivar. A palavra, quando ela vem em direção à nossa vida, ela cura, ela fortalece, ela purifica, ela liberta, ela renova, ela torna tudo novo. E que hoje, aqui nesta manhã também, muitos milagres possam acontecer na nossa vida através desta palavra, pois nós colocamos desde já o nosso coração, os nossos pensamentos, Pai, em tuas mãos, para que o Senhor dirija esta palavra ao nosso coração. E todos digam amém, e todos digam glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então abra a carta agora, por favor. Está escrito assim na sua carta. Se você não tiver a carta, você está acompanhando conosco, você pode acompanhar também no livro de Apocalipse, capítulo 3, a carta à igreja de Sardes, amém? Hoje é a carta da igreja de Sardes, e diz assim, vamos ler: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 o que? Estrelas. Conheço as tuas obras, que tem o nome de quem vives e está o que? Morto. Ser vigilante e consolida ao resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardai-o e arrependa-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, pois são que igreja? Dignas. Ao vencedor será assim, vestidos de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glorifica bem forte, igreja. Diga: louvado seja o nome do Senhor. Diga: glória e glória seja dado o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu queria que você prestasse muita atenção agora no que eu vou falar para você. Se você quiser virar agora o outro lado da carta, onde está em branco, e você tiver uma caneta, você tiver um lápis, quiser escrever algumas coisas que eu vou falar para você, alguns versículos, você pode escrever, porque eu não sei se você percebeu, a igreja em Sardes era caracterizada por 4 itens muito importantes, 4 coisas muito importantes que você deve gravar muito no seu coração. A primeira que a gente viu aí é o que, igreja? Obras. Obras. Mais uma vez, o Senhor Jesus se agrada do que da igreja? Das suas obras. Ele agrada das suas obras. Você vê que há obras, quando a gente fala obras, é a dedicação à obra de quem? De Deus. Por isso que você vê como é importante, como Jesus se agrada. Tem muitas pessoas que quando o Senhor Jesus voltar e Ele julgar cada uma daquelas pessoas, Ele vai julgar principalmente as obras de cada um, de tudo que nós temos feito aqui nesse mundo, nessa terra, diante do Senhor Jesus. Por isso que tudo que nós fazemos para Deus, nós temos que fazer de todo o nosso que, igreja? Coração. Nós temos que fazer o melhor, não importando que se a direção está vindo de homem ou de quem que seja a direção que está vindo aquela ordem.
nós temos que fazer a obra de Deus, e as obras que for feita pelas nossas mãos, nós temos que fazer de todo o nosso quê? Coração. O segundo item aqui, muito importante nessa igreja, é o que ele diz aqui: tem nome de quem vive, porém está o quê? Morta. Como que uma pessoa, ela pode viver e ao mesmo tempo ela está o que, igreja? Ela está morta. Isso pode acontecer na vida de uma pessoa? E tem muitas, não é verdade? Tem muitas. Aliás, tem uma das cartas que a gente falou sobre isso, né? Aliás, uma dessas cartas, Jesus falou assim, que ela era uma igreja pobre, muito pobre, porém ela era uma igreja o quê? Rica. Ela era pobre fisicamente, mas só que ela era rica o que, igreja? Espiritualmente. Quer dizer, quem via a sua matéria, via uma matéria morta, mas porém a sua vida espiritual era uma vida o quê? Viva. Isso que é importante. Porém, Jesus falou da outra carta, que era uma igreja rica, que olhava para aquelas igrejas, ele viu uma igreja muito abençoada, muito próspera, porém era uma igreja que era o quê? Pobre. Pobre o que, igreja? Espiritualmente. Então quando ele fala assim, que tem um nome de quem vive, mas está o quê? Morta, ele está falando que é uma pessoa que ela aparentemente está bem, aparentemente ela está ali de pé, aparentemente ela está vivendo a vida dela, mas espiritualmente ela está o que, igreja? Está morta. Como uma pessoa ela pode estar morta, pastor, espiritualmente? É quando a pessoa ela está distante de Deus, é quando uma pessoa está longe do Espírito Santo, é quando uma pessoa ela perde a sua comunhão com Deus, ela vai se esfriando na sua fé, ela vai se esfriando na sua comunhão com Deus, ela vai se esfriando na sua vida com Deus. E quando isso vai acontecendo com a nossa vida espiritual, mesmo que aparentemente você está ali caminhando, você está vindo à igreja, a pessoa está ali na Bíblia, porque vir à igreja, ou até mesmo a pessoa ter conhecimentos bíblicos, ou a pessoa praticar leituras bíblicas, orar, isso muitas das vezes não significa que ela está bem, que ela está viva. Tem muitas pessoas assim. Aliás, aqui Jesus está falando de quem? Ele não está falando das pessoas lá fora, ele está falando de quem? Da sua igreja. A carta aqui está sendo dirigida a quem? A sua igreja. Ele fala ao anjo da igreja, a igreja de Jesus. Então as pessoas que estão mortas, que ele está falando aqui espiritualmente, é principalmente as pessoas que estão dentro da onde, igreja? Dentro da onde? Da igreja. Tem muitas pessoas dentro da igreja que elas estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque elas já não vivem mais a sua vida, a sua comunhão com Deus como ela vivia antigamente. Oração, ela jejuava, ela estava ali, olha, quebrantada aos pés de Jesus, ela tinha Jesus ali como a coisa mais importante da sua vida. Então muitas pessoas, ao passar do tempo, ou de repente porque ela passou por alguma decepção, ou porque ela está olhando para onde não deve olhar, então ela acaba se esfriando, se esfraquecendo, até um ponto que ela chega a estar o que, igreja? Morta. E a Bíblia fala, ai daqueles que estão mortos espiritualmente. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 6, olha o que fala aí no livro de Hebreus. Olha o que diz aqui a respeito das pessoas que, porque a pessoa que Jesus está falando aqui morta, o morto ele consegue morrer morto? Para ele morrer ele tem que estar o que, igreja? Você já viu um morto morrer? Quem já viu um morto morrer? Já viu? Para o morto morrer, o morto tem que estar o quê? Tem que estar vivo. Então ele fala aqui para aqueles que estão vivos na sua vida espiritualmente falando, aqueles que estão vivos espiritualmente,
eles vigiar, eles cuidar da sua vida, o que? Espiritual, eles cuidar da sua comunhão com Deus, diga glória a Deus, para que eles não venham morrer espiritualmente. Olha o que diz aí no livro de Hebreus. Você achou? Hebreus, se você tiver dificuldade para achar, você pode escrever o versículo, depois você pode meditar em casa. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Olha o que diz aí, ó. É impossível. Repita essa palavra comigo, bem alto. Fala assim, ó. É impossível. O que é impossível, pastor? Ele diz assim: é impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se tornaram o quê? Participantes de quem? Do Espírito Santo. Preste bem atenção nessa palavra. É impossível, hein? É impossível que aqueles que provaram do Espírito Santo, provaram dos dons celestial. Aí o versículo 5 fala: e provaram a boa palavra de quem? De Deus. E os poderes do mundo que? Vidouro. E fizeram o quê? E caíram. E fizeram o quê? Caíram, quer dizer, morreram espiritualmente falando. Caíram. Se é impossível outra vez fazer o quê? Renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão o quê? Crucificando para si mesmo o Filho de quem, igreja? De Deus. Você está vendo? A Bíblia está falando aqui, a Bíblia está dirigindo a sua palavra aqui para quem? Para aqueles que estavam dentro da igreja vivos, avivados, fortalecidos espiritualmente falando, e que hoje eles estão o que, igreja? Mortos. Eles estão mortos espiritualmente, caíram na sua fé. A palavra fala que praticamente é impossível fazer o que, igreja? Renová-los. Praticamente é impossível avivá-los novamente. Por isso, se você está aqui nesta manhã, Jesus está dando um grande privilégio para cada um de nós. Eu me incluo isso também, amém? Porque eu não sou diferente de vocês, não. Tem muitos pastores aí, bispos, tem muitos obreiros que caíram também na sua fé, né? Quando ele cai, ele continua aí o trabalho, né? Ou sai, continua o trabalho. É bonito, eu acho bonito isso, não julgo não. Mas o problema é quando ele cai e vai para o mundo, não quer saber mais da palavra. Tem muitos assim, bispos, pastores, obreiros. Tem muitas pessoas aí que eram fervorosas na fé, ganhava almas, evangelizava, ajudava tantas pessoas que estavam sofrendo e que hoje fizeram o que, igreja? Caíram. Que hoje estão o que? Mortos, espiritualmente falando, e praticamente se tornaram impossível. Vai falar de Jesus para eles, vai evangelizar eles. Por que a Bíblia fala que é impossível? Porque eles acham que sabe tudo, conhece a palavra, né? Eles sabem que não, eu estou bem, não se preocupa comigo não. Por isso que a Bíblia fala, nós vamos chegar na próxima carta, ele fala: ai, se fosse o quê? Frio. Ai, se fosse pelo menos frio. Porque o frio é aquele que não conhece Jesus. Você fala de Jesus para ele te dar atenção, ele ouve. Aí ele fala: ai, se fosse frio, ou pelo menos se fosse o quê? Morno, né? É isso? Ai, se fosse frio ou quente, mas porque tu és o quê? Morno, estou a ponto de vomitar da minha o quê? Boca. Então Jesus tem esperança no frio, ele se sente muito feliz, se agrada com o fervoroso, mas ele tem muita tristeza com aquele que já está o quê? Morno. Porque o morno, ele morreu, ele está morto espiritualmente falando. E é isso que a gente não pode deixar, igreja, a gente morrer espiritualmente. Se você sente que você está se enfraquecendo, se você sente que você está caindo na sua fé,
Você não pode esperar o pastor, não espera o obreiro, não espera ninguém não. Você mesmo dobra o seu joelho, fala com Deus, se renova, se fortalece. Vê aquilo que está te enfraquecendo, se afaste daquilo que está diminuindo a sua fé, que está enfraquecendo a sua vida espiritual, e você pega e se aproxima mais de Deus, se fortalece. Diga glória a Deus, porque a carta ele fala ao vencedor. Você pode acompanhar lá comigo? Lá onde está escrito vencedor, olha o que diz aqui o finalzinho da carta: o vencedor será sim vestido de vestiduras o quê? Daqui a pouquinho eu vou falar para você a respeito do vencedor. Mas e o morto? O vencedor ele fala: de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor de modo algum ele vai apagar o nome do livro do quê? Da vida. Se Jesus está falando que ele vai apagar, que o vencedor não será apagado, então significa que o nome daquele que está morto já foi o que, igreja? Apagado. Que livro é esse, pastor, da vida? Que livro é esse aí? A Bíblia diz que Jesus tem o livro da vida, o livro do nome de todas as pessoas que vão entrar no reino de Deus. Todas as pessoas que vão ser salvas vão ser chamadas pelo seu nome, e os anjos vão te conduzir até os portais dos céus. Diga glória a Deus. Amém? Os anjos vão te conduzir até o reino. Ele vai chamar cada um pelo seu nome, cada um. Mas aqueles que não são salvos, ou não vão ser salvos, o seu nome não está no livro da vida. De repente o seu nome até por algum tempo esteve, mas porque essa pessoa morreu espiritualmente, o seu nome foi o que, igreja? Apagado. Então a gente temos que lutar, igreja, todos os dias, para que jamais nosso nome seja apagado do livro da vida. Glória a Deus. Assim que você se batiza nas águas, que você entrega, eu mesmo quando eu costumo batizar uma pessoa, quem aqui foi, eu batizei, você acho que percebeu isso. Eu vou batizar uma pessoa, eu falo assim, fala o seu nome bem alto para Jesus, falei todinho. Maria de Fátima Santos. Aí eu oro e falo: Senhor, receba essa vida, que esse nome seja escrito no livro da vida. E eu batizo aquela pessoa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu acredito que naquele momento que ela se batizou nas águas, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Amém? Agora quem vai determinar que esse nome permaneça escrito ou esse nome seja apagado é quem? Ela que vai determinar isso. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Eu quero falar aqui outra coisa muito importante aqui a respeito dessa carta. Aí no início da carta ele fala, eu deixei isso aqui por último, né? Eu deixei a parte mais maravilhosa aqui por último. No início ele fala assim, a igreja, né, de Sardes escreve, né? Essas coisas diz aquele que tem os 7 o quê? Espírito. 7 espíritos de quem? De Deus. E as 7 o quê? As 7 estrelas. As estrelas, você sabe que as estrelas representam os 7 anjos da igreja de Jesus, né? É eles que brilham e levam a luz do Senhor Jesus ao povo, né? Os anjos da igreja que representam o pastor da igreja. Agora, e os 7 espíritos? O que significa os 7 espíritos? Lá no livro de Isaías, o profeta Isaías disse a respeito dos 7 espíritos da igreja. Ele fala do primeiro espírito, que é o espírito do Senhor, o segundo espírito, que é o espírito de sabedoria, o terceiro espírito, que é o espírito de entendimento, o quarto espírito, que é o espírito de conselho, o quinto espírito, esses espíritos são os Espíritos Santos, são os dons do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Esse espírito, quando eu falo a palavra espírito, eu estou dizendo Espírito Santo, eu estou falando no dom do Espírito Santo, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Diga glória a Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 11, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, abre aí por favor, Isaías, capítulo 11. Você que trouxe a Bíblia, abre aí por favor. Isaías capítulo 11, né? Ou você pode escrever e você pode conferir na sua casa.
lá no livro de Isaías capítulo 11 versículo 2, olha que o profeta Isaías fala a respeito dos dons do Espírito Santo. Ele diz assim, ó: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí ele fala: o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, o de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de quê? Do temor do Senhor. Diga glória a Deus. Ele fala aí a respeito dos 7 dons do Espírito Santo. Aquele que ele é de Deus, ele é batizado pelo Espírito Santo, ele também recebe esses 7 dons na sua vida. Diga glória a Deus. Ele recebe em primeiro lugar o Espírito do Senhor, ele é batizado com o Espírito Santo, e ao mesmo tempo ele fornece o Espírito de sabedoria. O mesmo Espírito Santo dá sabedoria para esta pessoa. Tem pessoas que falam assim: pastor, de onde o senhor tira essas palavras? O senhor estuda, o senhor... Isso aqui é o Espírito Santo, amém, igreja? Nenhum homem, isso aqui não pode ser revelado para nenhum doutor de faculdade. Isso aqui não é revelado para ninguém no mundo. Essa revelação aqui é uma revelação de quem? Do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Por isso, quando você é batizada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz você uma pessoa sábia. Diga glória a Deus. Pode ser que você não tenha estudo, você não sabe falar, você não tem experiência, conhecimento nenhum, mas você se torna uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, por causa de quem, igreja? Do dom do Espírito Santo. Que faculdade que o Senhor Jesus fez? Você sabe? Você lembra? Jesus se formou em que mesmo? Quem lembra a faculdade que Jesus fez? Você lembra a faculdade? Vocês lembram a faculdade que Jesus se formou? A faculdade do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aqui é a faculdade de Jesus aqui, ó. O dom do Espírito Santo de sabedoria, o dom de entendimento. Você está vendo? O Espírito Santo, quando batiza você tem entendimento, você sabe discernir as coisas, você sabe resolver os problemas, você tem direção, você sabe, você é inteligente. Por isso que a Bíblia fala: a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica a casa, ela não destrói. A mulher que não tem direção do Espírito Santo, entendimento do Espírito Santo, que as suas próprias mãos, ela destrói. O homem também destrói. Mas a mulher, o homem que tem o Espírito Santo, ele tem entendimento, ele tem sabedoria do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aí ele fala: o Espírito de conselho. Você está vendo? Ele faz você uma pessoa inteligente, sábia, para você aconselhar os seus filhos, para você criar os seus filhos. Ele te dá conselho. Tudo isso que você vê aqui, esses conselhos, eles são do Espírito Santo. É o dom do Espírito Santo na nossa vida. Diga glória a Deus. O Espírito de fortaleza. Aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele é o que, igreja? Ele é forte, ele não desiste, ele não desanima. Mesmo quando ele não tem forças dentro do seu coração, o Espírito Santo faz o que com ele? Renova. Quantas vezes eu me levantei, oh meu Deus, hoje eu não tenho força mais, estou cansado, estou tão fraco hoje. De repente o Espírito Santo... Opa, eu estava, estou sentindo agora mais leve, mais disposto, porque o Espírito Santo é a nossa o que, igreja? Fortaleza. Você não vai conseguir vencer os seus problemas sozinho, sozinha. Você só vai conseguir vencer o seu problema se você for cheio de quem? Do Espírito Santo. Porque quem dá força para a gente vencer é quem? O Espírito Santo. Por isso tem muitas pessoas que desistem. Por isso que tem muitas pessoas que desanimam. Tem muitas pessoas que o problema vence ela. Por quê? Porque ela não tem o dom do Espírito Santo de fortaleza. Ela tem que ter um espírito de fortaleza no coração dela. Glória a Deus. Aí fala assim: o espírito de quê? Conhecimento, e o espírito de temor do Senhor. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem temor do Senhor, ele é fiel ao Senhor, ele tem o Senhor em primeiro lugar da sua vida. Jamais uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai pôr Jesus em segundo ou terceiro plano da vida dela. Ele é em primeiro lugar. Diga glória a Deus. Amém? Glorifica o nome de Jesus. Guarda essas palavras.